Namastê, futuros grandes mestres. Começar a aula de hoje resolvendo o desafio que eu deixei na aula passada, tá? É um desafio de simples solução também, tá? Fica fácil de resolver. O desafio aqui é só a gente pegar a nossa dama que está em H5 e trazer até H8, que é checkmate, tá? Você traz a dama aqui, é checkmate. E eu deixei esse desafio de propósito, porque esse desafio ele usa exatamente o tema que a gente viu no vídeo anterior, que é o tema da cravada, né? Porque repara, esse cavalo ele não pode capturar a nossa dama, porque ele está cravado pela nossa torre. Tá? Então esse cavalo sair daqui seria entregar o rei adversário para a nossa torre, e as regras do xadrez não permitem isso. Tá? E aí é checkmate, porque o rei não tem para onde se movimentar. A única peça que poderia capturar a nossa dama está cravada e não tem nenhuma peça adversária que consiga bloquear esse ataque aqui no meio do caminho, então é checkmate. Então vê aí, ó, mas né, no vídeo anterior eu não dei nenhum exemplo de checkmate porque eu deixei para o desafio, tá? Mas você vê aí a importância da cravada, né? O preto, o jogador de peças pretas aqui se descuidou, achou que o cavalo ia defender lá se a dama entrasse, mas esqueceu que o cavalo estava cravado e aí levou o checkmate. Tá? Espero que você tenha encontrado a resposta desse desafio aí. Vamos para a aula de hoje. Hoje eu vou falar sobre ataque duplo. Tá? O ataque duplo é quando você consegue fazer que uma peça sua ataque duas peças adversárias ao mesmo tempo. Na maioria das vezes, o adversário não vai conseguir defender as duas. Existem situações que ele consegue, tá? De repente uma peça vai proteger a outra, né? Ou ele vai conseguir, vou falar aqui, né? Ele vai conseguir sair e tudo, mas na maioria das vezes ele não consegue defender as duas. Quando você dá um ataque duplo, uma peça você ganha, tá? Separei aqui essa primeira situação pra gente aqui, tá? Sim, tabuleiro cheio. Nós estamos jogando de pretas e agora é a nossa vez. Repara, o nosso cavalo, que está aqui em D3, ele vai vir para F2. Quando ele chega em F2, o que ele faz? Ó, cheque. Pela regra do xadrez, a gente sabe que sempre que o rei está em cheque, o adversário não pode fazer nada que não seja se livrar do cheque. Então aqui nosso adversário é obrigado a se livrar do cheque. Tá? Nesse caso ele tem duas opções. Ele não pode bloquear, porque o ataque do cavalo não é bloqueável. Ele não tem como capturar o cavalo, então ele pode se mover ou para G1 ou para H2. Não importa o que ele faça. Para onde quer que ele vá, na sequência, olha aqui, ó, a gente vai capturar a torre. Então repara, o cavalo está dando cheque no rei. Lógico, se é cheque é no rei. O cavalo está dando cheque e ao mesmo tempo está atacando a torre. E aí aqui ele não tem o que fazer, ele vai ser obrigado a mover o rei ou para essa casa em G1 ou para essa casa em H2 e na sequência a gente vai pegar a torre. Tá? Que ele não consegue botar as duas peças uma para defender a outra ou sair de qualquer forma. Então ó, o rei anda, por exemplo, para H2, a gente vai e ganha a torre dele, porque a gente deu um duplo com o cavalo. Tá? Então esse aqui é o fundamento do ataque duplo. Tá? Se tivesse uma outra peça, quer ver? Só um exemplo. Vou dar um exemplo aqui só para, vou mexer nas configurações aqui rapidinho. Vou fazer um passa-vez aqui com o bispo. Vou tirar esse cavalo daqui. Vou fazer outro passa-vez com o bispo aqui e vou trazer esse bispo aqui. Nessa configuração, se a gente trouxer o nosso cavalo para F2, ele não vai estar dando um duplo. Na verdade, ele vai estar dando, ó, um triplo, tá? Porque ó, ele está dando ao mesmo tempo atacando o rei, a torre e o bispo. Se você for parar para pensar, nessas duas aqui, ele também ataca o peão. Esse peão de H3, aqui, na verdade, ele está dando um quádruplo, né? Aí já pode até chamar o Galvão Bueno para ele gritar, é tetra, tá? Porque aí você está atacando 4 peças de uma vez só. Então, o cavalo ele é uma peça muito perigosa no xadrez por conta disso. O cavalo consegue atacar 2, 3, 4 peças ao mesmo tempo e é uma situação muito complicada para o adversário. Tá? Mas assim, basicamente o fundamento é o mesmo, só que se você ameaçar 3 peças é um triplo, se você ameaçar 4 peças é um quádruplo, né? E você vai ganhar uma peça porque não tem como ele defender. Tá?
Essa é a primeira situação. Uma mais simplesinha aqui, se você tiver com dificuldade de entender, eu tenho essa aqui também, ó. Repara, vou trazer a minha torre, agora nós somos as brancas, e eu vou trazer a minha torre aqui para E6. Quando eu trago a minha torre aqui para E6, eu ataco ao mesmo tempo o bispo de B6 e o bispo de G6. Não tem como ele salvar as duas peças ao mesmo tempo. Tá? Nessa situação, como é que ele poderia, de repente, se salvar? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Vou fazer um passa-vez aqui. Fazer um passa-vez aqui, só para a gente ver. Tá? Como é que a gente se livra de um duplo? Uma das situações é essa aqui, ó. Tô dando duplo, tá? Na torre e no... Não posso. Aqui eu não vou conseguir me livrar de nada. Deixa eu voltar aqui, só um minuto. Fazer esse passa-vez para cá. Isso, aí ele volta aqui. Agora sim, ó, vou trazer a torre aqui. Ó, quando eu venho aqui, eu tô dando um duplo no bispo de B6 e no bispo de G6. Como é que a gente se livra de um duplo? Se um dia eu tomar um duplo, uma das opções é você fazer isso aqui, ó. Uma das suas peças sai dando cheque. Porque agora eu sou obrigado a mover o rei. Então eu movo o rei e aí na jogada seguinte a gente só se livra, tá? E sai. Então uma das maneiras de você se livrar de um duplo é dando cheque com uma das peças que está ameaçada. Tá? Nesse caso aqui na posição original que eu botei, ó, a gente não teria como fazer... Aqui a gente não tem como escapar. Por quê? Porque não tem... É a vez da preta. Isso. Aqui a gente não tem, porque nenhuma das peças consegue sair dando cheque. Tá? Tem esse peão bloqueando, e mesmo assim, né, o bispo ia vir aqui, a torre ia pegar também do mesmo jeito. Então, já fica aí a dica. Se um dia você tomar um duplo, você precisa sair dando cheque com uma das peças. Ou ameaçar uma peça maior. Por exemplo, se ele tivesse uma dama ou uma outra torre no jogo, se você sair com esse bicho ameaçando de repente uma outra peça dele que tivesse aqui, ele ia ficar preocupado em defender essa peça, ia tirar essa peça e depois você salvava a sua. Tá? Então, são algumas maneiras de você sair de um duplo se um dia alguém der um duplo em você. Então, a gente tem aqui a torre dando duplo, tá? E aqui a gente vai ter a dama, tá? Ó, é a vez das brancas. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou capturar o cavalo aqui com a dama. Capturei. No momento que eu capturo o cavalo, eu dou cheque. Só que ao mesmo tempo que eu tô dando cheque, eu tô ameaçando pegar aquela torrezinha lá no canto, em A7. Então, aqui a dama tá dando um duplo. Ela tá atacando duas peças ao mesmo tempo. Tá? Não tem como salvar as duas peças. Tá? É impossível salvar as duas peças ao mesmo tempo. Então, ele vai perder uma. Deixa eu fazer um passa-vez aqui, rapidinho. Pode ser. Vamos supor que esse rei estivesse aqui. Tá? Repara, eu entro com a dama aqui e dou um duplo. Porque eu estou dando cheque e estou ameaçando pegar a torre. Mas, nesse caso, ele tem salvação. Porque ele pega a torre e bota na frente do rei aqui. Ó. Agora ele salvou. Porque agora, se eu capturar essa torre, o rei dele captura a minha dama e aí não é vantagem para mim. Né? Ele vai ficar com uma torre sozinho e vai me dar checkmate. Então, ó, aqui já tem uma outra maneira da gente se livrar de um duplo. Uma outra maneira é você botar uma peça para proteger a outra. Foi o que eu fiz aqui. Ó. Eu trouxe a torre, tá? Bloqueando o cheque ao mesmo tempo que o rei protege a torre. Tá? Então, hoje a aula foi sobre ataques duplos. Tá? O ataque duplo foi como eu falei. Nem sempre o adversário vai conseguir defender o duplo. Nessa situação aqui a gente viu que tem uma defesa, na outra situação ali atrás eu mostrei que se der para sair dando um cheque também, mas são basicamente essas opções. Ou você sai dando um cheque, ou você sai ameaçando uma peça maior do adversário, porque ao invés de comer aquela peça que ele atacou, ele vai ter que defender a peça maior, né? Senão ele sai no prejuízo, ou uma peça volta defendendo a outra, como foi o caso aqui. Fora isso, não dá para defender, né? E espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje aí sobre duplo. Vou deixar um desafiozinho. Se você assistiu ao último vídeo até o final e viu o desafio que eu deixei no final da outra, já vai pegar a dica para poder resolver o desafiozinho de hoje. Tá? Vou deixar o desafio aqui e vejo vocês na próxima aula.